Tarde, amigos botafoguenses. Boa tarde, amigos botafoguenses. Hoje eu, estreando o meu canal Futifogo no YouTube, eu vim para falar do jogo passado entre Botafogo e Boa Vista. Além disso, gostaria de analisar também algumas mudanças, ou especificamente uma que vai haver para esse jogo de amanhã contra o Bangu. Bom, o jogo Botafogo e Boa Vista, não dava para se esperar realmente muita coisa do Botafogo. Muita gente não podia jogar, muitos jogadores afastados por um motivo ou outro. E é natural que o time não se entrosasse durante o jogo e que encontrasse dificuldades, né, para enfrentar o Boa Vista, que na verdade é um bom time, um time que joga certinho, tem alguns bons valores também. E o Botafogo estreou no campeonato com alguns jogadores da base, o caso de Juninho, Romildo. O Juninho não foi bem. Eu acho estranho que as pessoas, quando têm, às vezes elas esperam uma oportunidade a vida toda e aí, quando tem essa oportunidade, não sei o que acontece, que as pessoas gelam. O Juninho tinha tudo para mostrar um bom futebol contra o Boa Vista, porque ele tem um jogador que tem um certo talento. Vi muitos jogos dele, na verdade, alguns não, muitos jogos dele pelo Sub-20, e ele sempre se mostrou um excelente jogador. E sua primeira oportunidade como titular não valeu, não foi uma boa participação no jogo, não foi uma boa estreia. É claro que apenas o jogo, esse jogo não vai definir a carreira, somente esse jogo, a carreira do Juninho dentro do Botafogo ou em outro time. É um jogador que tem qualidade, é um bom meia, né? Tem qualidade, sabe tocar bola e tudo, sabe driblar e finaliza bem. Isso lá eu estou julgando ele pelo Sub-20. Eu acho que ele não aproveitou bem. Romildo, em certos momentos da partida, ele atuou até bem, participou bastante do jogo. Teve uma falha que eu acredito que não tenha sido dele, 100% dele. Eu acho que o Gatito também ajudou, digo assim, o Gatito não foi bem no lance que gerou o gol do Boa Vista. Aliás, o Gatito estava falhando bastante. Toda a bola cruzada na área do Botafogo era um Deus nos acuda. Porque o Gatito, as bolas passando na frente dele, dentro da pequena área, e ele não saía para cortar. Né? Não sei se é porque ele está fora de forma ainda, ou se porque passou muito tempo sem jogar, mas o fato é que ele também não foi bem, e principalmente ele, que era o jogador mais experiente do time. Agora, outro jogador que eu acho que merece ser dito algo sobre ele é Matheus Nascimento. O Botafogo tem uma péssima mania de queimar jogadores. A torcida tem essa péssima mania e o time os diretores vão, geralmente, quando a torcida marca um jogador, os diretores se desfazem daquele jogador a qualquer preço ou de graça, porque a torcida não tem paciência para esperar o cara jogar 4 ou 5 partidas, né? E de repente o cara já não serve mais para o time. E aí eles contratam outro que às vezes é pior do que aquele cara que estava lá, mas que não teve oportunidade. Olha o que está acontecendo com o Matheus Nascimento, um jogador que toda a convocação da seleção brasileira, sub-15, sub-17, sub-20, ele esteve. Será que esse jogador
ele está lá por acaso, está sendo convocado, sendo que nós sabemos que a CBF é muito política nas convocações. Você vê, tem jogador que ninguém nem sabe que existe jogando em clubes de muito menor expressão do que o Botafogo, clubes que figuram na Série C ou D, às vezes. Aí o garoto vai e aparece na seleção brasileira. Não estou falando que o garoto não mereça. Eu estou dizendo que a CBF politiza muito o futebol brasileiro. E aí eu não sei de quem é o empresário do garoto, que de repente joga num time de quarta divisão do futebol brasileiro e aparece na seleção sub-15, sub-17, sub-20. Bom, mas como a gente está falando do Matheus Nascimento, agora, nesse momento, eu gostaria de frisar o seguinte. Matheus Nascimento, contra o Boa Vista, ele correu atrás da bola. Ele só correu atrás da bola. Ninguém passou uma bola em condições dele finalizar. Aliás, teve uma bola que ele teve condições de finalizar, porque alguém passou bem para ele, e ele finalizou e quase saiu gol. Ele finalizou muito bem. Tá, o time contra o Boa Vista foi bem? Todo o time não foi bem. A zaga, não estou cobrando isso agora, tá? Que o ano está apenas começando. Ninguém vai esperar que o time como o Botafogo, que perdeu boa parte dos seus jogadores titulares, vai estrear com vitória de goleada. Ou isso. Ninguém está falando nem do resultado do jogo, que foi 1-1. Eu estou falando que não dava para se esperar um Botafogo jogando coletivamente, certinho, tocando a bola, fazendo tabelas, finalizando, se defendendo, partindo para o ataque, porque estava todo mundo parado. Acabou o campeonato da Série B e agora iniciou o campeonato carioca e o Botafogo tem os jogadores que formavam o meio-campo do Botafogo na Série B, que era um meio-campo bem interessante, saíram, né? Praticamente. O Chay está machucado, não é? E os outros, o Oyama saiu, né? O único que retornou foi o Barreto. Ainda assim, nós sabemos que para a Série A o Barreto é um jogador razoável, é para compor banco, é para compor elenco, não é para ser titular. O Botafogo merece muito mais do que o Barreto como titular do time. Bom, o Matheus Nascimento, ele correu atrás da bola, tentou jogar, mas centroavante no time do Botafogo, jogando daquela forma que o time estava, não se cria. Seja lá quem for, por melhor que seja o centroavante, não se cria. E o que acontece? Quem foi sacado do time? O jogador que não teve culpa nenhuma do resultado, que o resultado foi 1-1. Eu acho que até foi um bom resultado, pelo que o Botafogo apresentou. Não finalizou praticamente durante a partida toda. E aí o Matheus Nascimento sai para o Botafogo colocar o Erisson. Ora, se você for analisar o que tem acontecido com certos valores que o Botafogo taxa como joias raras e caríssimas, o que tem acontecido é que o Botafogo enfeita esses jogadores com nomes, com promessas, com preços altíssimos de mercado para transferência. E depois, principalmente se ele for centroavante, e depois o que acontece? Sai, igual saiu o Luiz Henrique Loirinho, né? Farinhas, né? Farinha, se não me engano, Farinhas o nome dele. Pois é, o Luiz Henrique era uma grande joia, igual ao Matheus Nascimento na época. Ele foi de seleção brasileira também. Ele entrou no primeiro jogo do Botafogo, fez 2 gols. Aí de repente o cara não servia mais. Vai dizer, mas ele não era bom porque está jogando lá em time da terceira divisão, lá de fora. Mas é claro, o cara tem que, depois da queimada daquela que o Botafogo fez com o cara,
ele realmente fica sem ambiente aqui no país para jogar. Mas tudo bem, é, o Luiz Henrique era um jogador que teria um valor enorme no mercado. Eu lembro da história, torci pelo Luiz Henrique. No primeiro jogo que ele entrou, ele fez 2 gols e marcou também na segunda partida, um negócio assim. Mas aí, o que o Botafogo fez? Contratou um centroavante, que eu não lembro qual foi, jogou o Luiz Henrique na reserva. A família do Luiz Henrique reclamou porque o garoto tinha começado bem, né? E o Botafogo não quis pagar um salário melhor e acabou saindo o Luiz Henrique de graça. Cadê aquele valor todo que o Botafogo colocou na figura, né, do Luiz Henrique? Foi por água abaixo, né? A mesma coisa está acontecendo com o Matheus Nascimento. A mesma coisa. Qual seria o ideal para o Botafogo, já que o Botafogo é um time revelador ou está se achando revelador de jogador? Você tem que preservar os valores que você tem embutidos no passe de um jogador. E não é tirando o cara de campo que você vai conseguir vendê-lo no mercado europeu, ou seja, ou aqui dentro mesmo do Brasil. Não vai conseguir vender. Um jogador que não entra em campo, ele não é visto por ninguém. E até quando o Matheus Nascimento vai ser... nós estamos cuidando da imagem dele para não queimá-lo. Ora, os grandes jogadores do futebol mundial começaram aos 17 anos. Agora, os que são grandes começaram muito jovens. Maradona, Neymar, todos eles começaram muito jovens. Não é... A diferença é que os times aos quais esses jogadores pertenciam sustentaram ele no time. Sustentaram, deram o aval. Olha, você vai entrar em campo, você vai jogar porque nós sabemos que você tem talento e nós acreditamos em você. E a impressão que dá é que o Botafogo não acredita naquilo que ele cria, naqueles jogadores da base. O Botafogo não acredita, não adianta dizer que nós estamos cuidando da base, a nossa base é isso, aquilo, estamos gastando tanto e não aproveita jogadores da base como deveria aproveitar, não dão chance aos jogadores da base como deveriam dar. Matheus Nascimento, sim, é um grande centroavante. Assim como o Rafael, que saiu, o Navarro, quando chegou ao Botafogo, eu assisti o primeiro jogo do Navarro, eu falei, esse cara é um perna de pau. Mas depois eu comecei a entender o porquê que eu achei que ele era um perna de pau. Você sabe por que ele era um perna de pau? Lá, porque o Botafogo jogava num esquema que não favorecia centroavante algum. O que aconteceu com o Navarro esse ano? E outra coisa, ele deslanchou depois que mudou o treinador. O Botafogo era para estar colocando o Navarro para jogar ano passado e na reserva dele imediata. Não tinha que ter contratado o Rafael, não sei o quê, Rafael He-Man, Rafael, sei lá, aquele trem lá, e botar ele para jogar. Não, tinha que ter cuidado da base. Tinha que ter colocado o Matheus Nascimento como substituto imediato para ele estar pronto na saída do Navarro. E o Botafogo não fez isso. O Botafogo preferiu dar chance a um jogador de 40 anos, 45, 50, não sei. É mais ou menos isso. De 50 para 60 anos ele tem. E aí, o que acontece com o jogador da base? Não, nós estamos preparando ele. Há quantos anos o Matheus Nascimento está sendo preparado? Né? Ele começou já com 15 anos, já quase praticamente, a treinar junto com os profissionais. Hoje ele tem 17. Será que ele não está pronto? Ou será que ele está pronto e não tem chance de mostrar o futebol dele? Por que é que sacou somente ele para botar o Erisson, que eu não sei nem quem é? Ele deve ter jogado deve ter algum futebol. Mas o substituto imediato do Navarro, com a saída do Navarro, seria o Matheus Nascimento. E aí o que acontece? O Botafogo pode perder o Matheus Nascimento, assim como perdeu outros jogadores. Os milhões e milhões que colocaram pelo preço da vida dele
pode se tornar centavos se ele não tiver chance, se ele não tiver como mostrar. Por que é que não dão? Fala assim, Matheus Nascimento, você é o titular, eu vou te dar 10 partidas seguidas para você deslanchar. Eu vou te dar o campeonato carioca inteiro, você vai ser o titular durante o campeonato carioca inteiro. E aí, dependendo do seu desempenho, você vai continuar como titular no Campeonato Brasileiro. E é isso que falta, porque todo o time foi mal, mas quem saiu do time? Matheus Nascimento. O cara não tinha como jogar futebol ali. Naquele jogo não tinha como jogar futebol. Estava horroroso. O time estava horroroso. Eu não estou culpando ninguém, nem treinador, nem ninguém. É porque o time não estava bem, justamente por falta de coletividade, por falta de não ter jogado junto. Esse time que o Botafogo botou em campo, boa parte dos garotos nunca tinham entrado nem no titular, né? Ainda mais em relação à coletividade, um time que não tinha entrosamento, que essa é a palavra correta. Então não tem que se culpar o Matheus Nascimento porque o time não foi bem. Porque o time não foi bem, por que o Matheus Nascimento não marcou um gol, já que ele não marca porque não joga? Num esquema daquele, não tem como esse travante jogar bola. Não tem como ele mostrar nada. Agora, se você pega o Matheus Nascimento e bota num time entrosado já, se você pega o Matheus Nascimento e vai colocando ele no time, acreditando no que ele tem a oferecer, com certeza ele vai assimilar tudo que é necessário para se tornar um artilheiro e goleador nos profissionais, porque não acredito que um garoto como ele, que passou por tantas seleções de base, foi artilheiro na 15, sub-15, sub-17 e já participou até da sub-20 e já fez gol na sub-20, inclusive, não tenha nada para oferecer para o time. Então chega dessa conversinha de dizer nós estamos cuidando da imagem. Bota o cara para jogar, deixa ele jogar. Olha, o único jogador que você pode errar numa partida é o centroavante. Porque ele não, se ele não fizer gol, ele também não vai comprometer o time. Então, deixa o cara jogar. Bota o cara para jogar. Como é que ele vai conseguir experiência se ele não joga? A primeira coisa que fizeram foi sacar Matheus Nascimento. Eu acho isso errado. Eu acho isso horrível para um jogador que está em início de carreira e com a promessa de ser um grande craque. Isso é horrível. Você desacredita o garoto. Você tira dele aquele impulso que ele tem, aquela vontade de jogar e mostrar futebol. Porque o Botafogo não sabe cuidar. Ele sabe revelar, sim. O Botafogo revela. Mas não aproveita ninguém que ele revela. Não entendo. Porque você gasta tanto dinheiro na base, conforme informações dos radialistas, dos jornalistas que cobrem o Botafogo, por que é que a base não revela mais jogadores e por que é que esses jogadores não são aproveitados? Quando você vê sub-20, quando for daqui a 6 meses, ou até antes, agora antes de começar o Campeonato Brasileiro, vai sair a base, vai sair a barca do Botafogo. Aí na barca vai ter praticamente 95% de jogadores da base que tinham tudo para ajudar o Botafogo futuramente, né? Então é isso, eu acho que está errado, eu acho que futebol nem se aprende de um dia para o outro e nem se esquece de um dia para o outro. Muitos jogadores, o Enio é um jogador de muito potencial, tá certo que ele ainda não convenceu, mas ele vai convencer. Aquele outro menino do Sub-20 que entrou, esqueci o nome dele, tem até o nome de um jogador famoso. Ele também é um excelente jogador, mas entrou só num jogo, é claro. Ele não tem como mostrar o futebol dele numa partida, ainda mais numa partida jogada da forma que o Botafogo jogou. No mais, é isso aí, gente. Essa é a estreia do meu canal, praticamente é a estreia, porque eu fiz só um vídeo do canal Futefogo pelo YouTube. E aí eu queria pedir a vocês que
quando virem esse vídeo, que apertem o like, se inscrevam-se no canal, deixem seus comentários. Não importa se o comentário é positivo ou negativo. Não importa. O que importa é que vocês comentem. Isso é o mais importante. E aquilo que não for bom e que eu concordar, eu tiro. Não são coisas que eu retiro da minha fala, né? Então, gente, uma ótima tarde para vocês. Muito obrigado, tá? E até a próxima, depois do jogo contra o Bangu. Vamos analisar esse jogo contra o Bangu, que é amanhã às 16 horas. E vai ser um jogo difícil, não esperem jogo fácil. O Botafogo ainda não está pronto nem para disputar o Campeonato Carioca. E a minha ressalva maior é justamente essa. Por que é que não dão mais chances para o Matheus Nascimento, tá bom? Então um abraço a todos e até a próxima.